Capítulo 3º. Do instrumento convocatório e do contrato. Regras gerais. Artigo 6º. Para a execução indireta de serviços, no âmbito dos órgãos e das entidades de que trata o artigo 1º, as contratações deverão ser precedidas de planejamento e o objeto será definido de forma precisa no instrumento convocatório, no projeto básico ou no termo de referência e no contrato como exclusivamente de prestação de serviços. Parágrafo único. Os instrumentos convocatórios e os contratos de que trata o caput poderão prever padrões de aceitabilidade e nível de desempenho para aferição da qualidade esperada na prestação dos serviços, com previsão de adequação de pagamento em decorrência do resultado. Artigo 7º. É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios que permitam: Inciso 1º. A indexação de preços por índices gerais, nas hipóteses de alocação de mão de obra. Inciso 2º. A caracterização do objeto como fornecimento de mão de obra. Inciso 3º. A previsão de reembolso de salários pela contratante, Inciso 4º. A pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da contratada aos gestores da contratante. Disposições contratuais obrigatórias. Artigo 8º. Os contratos de que trata este decreto conterão cláusulas que: Inciso 1º. Exijam da contratada declaração de responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. Inciso 2º. Exijam a indicação de preposto da contratada para representá-la na execução do contrato. Inciso 3º. Estabeleçam que o pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados. Inciso 4º. Estabeleçam a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e aplicação das penalidades cabíveis, na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias. Inciso 5º. Prevejam, com vistas à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. Alínea A. Que os valores destinados ao pagamento de férias, 13º salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante a contratada somente na ocorrência do fato gerador, ou Alínea B. Que os valores destinados ao pagamento das férias, 13º salário e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão depositados pela contratante em conta vinculada específica, aberta em nome da contratada, e com movimentação autorizada pela contratante. Inciso 6º. Exijam a prestação de garantia, inclusive para pagamento de obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e para com o FGTS, em valor correspondente a 5% do valor do contrato, limitada ao equivalente a 2 meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, com prazo de validade de até 90 dias, contado da data de encerramento do contrato, Inciso 7º. Prevejam a verificação pelo contratante, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e par com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados, em especial, quanto: Alínea A. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário.
Alínea B. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional. Alínea C. A concessão do auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio saúde, quando for devido. Alínea D. Aos depósitos do FGTS, Alínea E. Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Parágrafo 1º. Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e par com o FGTS de que trata o inciso 7 do caput deste artigo, a contratante comunicará o fato a contratado e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º e em não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, no prazo de até 15 dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços contratados. Parágrafo 3º. O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das verbas referidas nos parágrafo 1º e parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O pagamento das obrigações de que trata o parágrafo 2º, caso ocorra, não configura vínculo empregatício ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada. Artigo 9º. Os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para a consecução do objeto contratual exigirão: Inciso 1º. Apresentação pela contratada do quantitativo de empregados vinculados à execução do objeto do contrato de prestação de serviços, a lista de identificação destes empregados e respectivos salários. Inciso 2º. O cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, Inciso 3º. A relação de benefícios a serem concedidos pela contratada a seus empregados, que conterá, no mínimo, o auxílio transporte e o auxílio alimentação, quando esses forem concedidos pela contratante. Parágrafo único. A administração pública não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de: Inciso 1º. Pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada. Inciso 2º. Matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, Inciso 3º. Preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Gestão e fiscalização da execução dos contratos. Artigo 10. A gestão e a fiscalização da execução dos contratos compreendem o conjunto de ações que objetivam: Inciso 1º. Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada. Inciso 2º. Verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, Inciso 3º. Prestar apoio à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, reajuste, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, aplicação de sanções, extinção dos contratos, entre outras, com vistas a assegurar o cumprimento das cláusulas do contrato à solução de problemas relacionados ao objeto. Artigo 11. A gestão e a fiscalização de que trata o artigo 10 competem ao gestor de execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário e, se necessário,
poderá ter o auxílio de terceiro ou de empresa especializada, desde que justificada a necessidade de assistência especializada.